Começamos no limite do conhecido, onde a luz das primeiras galáxias encontra os olhos tecnológicos do telescópio James Webb. Mas toda essa tecnologia moderna nasceu de um desejo ancestral e profundo de ver além do nosso horizonte imediato. Voltamos no tempo, cruzando por satélites e observatórios gigantes no topo de montanhas que primeiro mapearam os segredos do cosmos, até chegarmos ao momento em que um simples tubo de vidro nas mãos de Galileu mudou nossa percepção do universo para sempre. A complexidade das máquinas retrocede para engrenagens de bronze e astrolábios antigos, onde a matemática e o céu se encontravam. No fim, restamos apenas nós, uma fogueira, o silêncio e o eterno espanto da curiosidade humana diante da imensidão da Via Láctea. Essa é a História Reversa, uma série de 10 capítulos para os apaixonados pela história da ciência. Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos. Hoje nós começamos pelo fim, ou pelo menos pelo ponto mais recente da nossa longa tentativa de entender o universo. A ciência moderna, ela parece feita de telescópios espaciais, de computadores, foguetes, detectores e espelhos gigantes, e equações que poucos conseguem ler à primeira vista. Mas cada uma dessas ferramentas carrega uma memória muito mais antiga. A memória de alguém que muito antes de nós olhou para o céu e percebeu que ali havia ordem, mistério e talvez uma resposta. Esta é uma viagem pela história da ciência em linha do tempo reversa. Em vez de começar com os primeiros observadores do céu, vamos começar com as máquinas mais sofisticadas que já colocamos entre nós e o cosmos. E para entender como é que chegamos até aqui, vamos caminhar para trás. A grande pergunta de hoje é como a humanidade conseguiu transformar luz antiga em história do universo. E se você gosta de ciência contada como uma grande história humana, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que também olha para o céu com curiosidade e comenta aqui embaixo qual a imagem do espaço mais mudou a sua forma de imaginar o universo. Agora vamos começar. Quando vemos uma fotografia profunda do espaço, é fácil esquecer uma coisa, que é muito fundamental. Aquilo não é apenas uma imagem bonita, é uma espécie de arquivo. Cada ponto de luz carrega uma história que começou muito antes de chegar até nós. A razão é simples, mas muito profunda. A luz, ela não chega instantaneamente. Ela viaja a uma velocidade finita. Por isso, quando observamos a Lua, vemos a Lua como ela era há pouco mais de um segundo. E quando observamos o Sol, vemos o Sol como ele era há cerca de 8 minutos. E quando observamos uma galáxia muito distante, vemos a luz que saiu dela há milhões ou até bilhões de anos. Isso transforma a astronomia em uma ciência com uma característica única. Quanto mais longe olhamos no espaço, mais fundo olhamos no tempo. O céu não é apenas um mapa de lugares, ele é também uma linha do tempo. E é por isso que telescópios como o Hubble Space Telescope e o James Webb Space Telescope, eles são tão importantes. Eles não são apenas câmeras colocadas acima da atmosfera. Eles são instrumentos construídos para recolher aquela luz fraca, antiga, esticada pela expansão do universo, carregando pistas sobre estrelas, galáxias, poeira, moléculas e sistemas planetários. O Hubble ele foi lançado em 1990 e se tornou um dos observatórios mais produtivos da história. Segundo a NASA, ele produziu mais de 1,7 milhões de observações. Dados do Hubble foram usados em mais de 22 mil teses ou artigos científicos revisados por pares. Isso significa que o Hubble não foi apenas um telescópio famoso por imagens bonitas. Ele se tornou uma infraestrutura científica global. Décadas depois, o James Webb Telescope foi lançado em 25 de dezembro de 2021 e colocado em operação próximo ao ponto de Lagrange L2, a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra.
A NASA descreve o James Webb como um observatório criado para estudar todas as fases da história do universo. Dos primeiros brilhos, depois do Big Bang, a formação de estrelas, a formação de galáxias e sistemas planetários capazes de abrigar planetas como a Terra. O Hubble, ele abriu as janelas extraordinárias no visível e no ultravioleta. Já o James Webb, com a sua sensibilidade ao infravermelho, foi desenhado para enxergar luz que foi alongada pela expansão do universo. Em outras palavras, para captar sinais de objetos tão distantes que sua luz chega até nós transformada, deslocada para comprimentos de ondas maiores. O que parece tecnologia futurista é, na verdade, uma resposta moderna a uma pergunta muito antiga: o que existe lá em cima? Mas hoje essa pergunta mudou. Não perguntamos apenas o que existe no céu. Perguntamos: quando aquilo existiu? Como aquilo se formou? De onde veio? E o que é que veio antes? Para a ciência, a luz não é apenas claridade, ela é informação. Quando a luz de uma estrela, de uma nebulosa ou de uma galáxia chega a um telescópio, ela traz marcas. Essas marcas podem revelar temperatura, composição química, movimento, distância aproximada, presença de poeira e até sinais diretos ou indiretos de planetas. A luz é como uma carta enviada pelo cosmos, uma carta que chega atrasada, às vezes bilhões de anos atrasada, mas ainda legível. Essa leitura não acontece apenas com imagens. Uma grande parte da astronomia moderna depende de medir a luz em diferentes comprimentos de onda e estudar seu espectro. É assim que cientistas podem inferir, por exemplo, que certos elementos químicos estão presentes em uma estrela ou em uma atmosfera planetária. É também assim que se mede o deslocamento da luz, o chamado redshift, associado à expansão do universo. Aqui entra uma ideia decisiva. O telescópio moderno não é apenas um olho maior, ele é uma máquina de transformar sinais em dados. O olho humano, ele vê numa faixa estreita de radiação eletromagnética. Instrumentos científicos ampliam essa capacidade para regiões invisíveis aos nossos sentidos. O infravermelho, o ultravioleta, o raio-x, ondas de rádio. Essa transformação de luz em dados, de dado em hipótese, de hipótese em modelo, é uma das grandes revoluções da ciência. E é por isso que uma imagem do espaço nunca é apenas uma imagem. Ela é resultado de escolhas técnicas, filtros, detectores, calibração, comparação, interpretação e revisão. Ela nasce de uma comunidade científica inteira. Quando vemos uma galáxia distante em uma fotografia do Webb, não estamos apenas vendo somente um objeto. Estamos vendo uma pergunta através do tempo. Uma pergunta que começou muito antes da nossa espécie existir. Viajou pelo vazio durante eras, encontrou um espelho dourado construído por seres humanos e finalmente virou conhecimento. E se isso te surpreende, comenta aqui embaixo. A ideia desta série é justamente construir uma conversa sobre como cada descoberta moderna ela nasce de muitas perguntas anteriores. Mas, para que a luz se torne história do universo, não bastava construir telescópios, era preciso mudar o tipo de pergunta. Durante muito tempo, o céu foi visto apenas como uma esfera de movimentos regulares. Tinha o Sol, Lua, planetas, estrelas. A astronomia nasceu em grande parte da necessidade de acompanhar esses ciclos. Mas no século XX, a pergunta mudou de escala. O céu deixou de ser apenas o lugar dos astros e passou a ser entendido como um universo em evolução. Essa virada dependeu de várias descobertas. Uma delas foi perceber que muitas nebulosas observadas no céu eram, na verdade, outras galáxias. Outra foi reconhecer que o universo não é estático, ele está em expansão. Essa expansão se tornou uma das ideias centrais da cosmologia moderna. Isso foi descoberto por um astrônomo americano chamado Edwin Hubble.
Sim, o telescópio leva o nome dele. Hubble observou que as galáxias distantes estavam se afastando de nós, e quanto mais distante, mais rápido se afastavam. Isso sugeria que o próprio espaço estava se expandindo. Se o espaço está se expandindo agora, isso significa que no passado ele era menor, mais denso, mais quente. E se recuarmos o tempo o suficiente, chegamos a um ponto inicial, o famoso Big Bang. Essa ideia de que o universo teve um começo, de que está em evolução e de que podemos ler sua história na luz que chega até nós é relativamente recente. Tem menos de 100 anos e nasceu de uma combinação de observações, matemática, criatividade científica e sim também de erros e correções. Mas aqui está a coisa fascinante. Essa história não termina com o Big Bang, ela continua, porque se conseguimos enxergar galáxias antigas, se conseguimos ler a história do universo na luz, então podemos também fazer uma pergunta ainda mais ousada. E se não estamos sozinhos? Se conseguimos enxergar outros mundos, podemos também procurar sinais de vida? Essa é a pergunta do próximo episódio. Mas antes disso, eu quero deixar uma coisa bem clara. Tudo que você viu nesse vídeo, cada número, cada data, cada descoberta, vem de instituições científicas reais, de astrônomos reais, de décadas de observação e debate. Você encontra as referências completas na descrição deste vídeo. Se você quer acompanhar essa jornada pela história da ciência em linha do tempo reversa, se inscreve no canal, ative as notificações e deixe um like. Compartilhe com amigos que também se maravilham com o universo. E comenta qual foi a descoberta científica que mais te impressionou nesse vídeo. Nos vemos no próximo episódio, quando vamos explorar a grande pergunta: outros mundos significam outras vidas? Até lá!